Você já parou para pensar que talvez a história da humanidade não seja exatamente como aprendemos nos livros? Que talvez, muito antes dos romanos, egípcios ou gregos, existiram pessoas, ou algo mais, capazes de desenvolver tecnologias tão avançadas que simplesmente não deveriam existir naquela época. Objetos que parecem fora de lugar, fora de contexto, fora de toda lógica histórica. Artefatos tão misteriosos que muitos especialistas preferem ignorar a discutir abertamente. Mas eles existem. Foram encontrados, estudados, fotografados, e continuam desafiando tudo o que acreditamos saber sobre o passado da humanidade. Imagine descobrir um objeto com milhares de anos e perceber que ele funciona como uma bateria elétrica, muito antes de o mundo sequer sonhar com eletricidade. Ou um aparelho com engrenagens precisas capaz de prever eclipses, marés e posições celestes, construído 1000 anos antes do surgimento dos primeiros relógios mecânicos da nossa civilização. E se fosse encontrado um martelo incrustado em rochas com milhões de anos de idade, quando, segundo a ciência tradicional, nenhum ser humano existia? Tudo isso é real, tudo isso foi documentado. E essas descobertas levantam uma pergunta perturbadora: será que conhecemos mesmo a verdadeira história da humanidade? Comecemos com uma das mais desconfortáveis e intrigantes descobertas já feitas: a chamada bateria de Bagdá. Em 1936, durante escavações no Iraque, arqueólogos encontraram uma pequena ânfora de barro com mais de 2000 anos. Dentro dela, uma placa de cobre e uma barra de ferro. À primeira vista parecia apenas mais um utensílio comum da antiguidade. Mas quando cientistas modernos resolveram recriá-la, ela produziu eletricidade. Sim, eletricidade. Um artefato simples, porém funcional, como se tivesse sido criado para fornecer energia a algum dispositivo desconhecido. Mas a civilização que existiu ali naquela época, oficialmente, não tinha nenhum registro de conhecimento elétrico. Isso muda tudo. Como eles sabiam? De onde aprenderam? Para que aquilo servia? Ninguém sabe. E esse não foi o único artefato que abalou crenças científicas. Em 1901, mergulhadores na Grécia encontraram algo completamente inesperado no fundo do mar: um bloco corroído, repleto de engrenagens, rodas dentadas e mecanismos complexos. Hoje, esse objeto é conhecido como o mecanismo de Anticythera, e já foi recriado digitalmente. Ele era capaz de prever eclipses, calcular o movimento de estrelas e até acompanhar fases da Lua com precisão impressionante. Uma máquina sofisticada criada cerca de 150 anos antes de Cristo. Segundo especialistas, sua tecnologia não seria vista novamente na Terra até mais de 1000 anos depois. Como explicar isso? De onde veio tamanho conhecimento? Era um objeto único, criado por um gênio isolado, ou vestígio de uma tecnologia mais ampla, perdida com o tempo? Mas as descobertas ficam ainda mais desconcertantes. Em 1852, trabalhadores escoceses encontraram um martelo incrustado em uma rocha com uma idade estimada em cerca de milhões de anos. Milhões! Se essa datação estiver correta, o martelo existia antes da própria humanidade aparecer na Terra. O que isso significa? Seria um erro? Seria um artefato moderno que se infiltrou em rochas antigas por acidente? Ou seria a prova de que a história da evolução humana talvez não seja tão linear ou tão simples quanto imaginamos? Até hoje, ninguém conseguiu responder essas perguntas de forma convincente. E o martelo não é o único artefato impossível. Na África do Sul, foram descobertas esferas metálicas de 3 bilhões de anos de idade, armazenadas hoje em coleções particulares e universidades. 3 bilhões de anos, quando, oficialmente, não havia vida inteligente, nem ferramentas, nem civilizações. Essas pequenas esferas apresentam ranhuras paralelas perfeitas, como se tivessem sido moldadas por máquinas ou ferramentas de precisão. Geólogos admitem, não sabem explicar. Não há nenhuma tecnologia natural conhecida capaz de produzir algo assim naquela época. Então quem criou essas esferas? Por quê? Para quê? Em Creta, outro objeto enigmático continua intrigando pesquisadores: o disco de Faistos. Mais de 3.500 anos de idade, coberto com símbolos únicos, gravados de forma circular, como se fosse uma mensagem codificada deixada para alguém no futuro. Ninguém até hoje conseguiu traduzir. Não se parece com nenhuma outra escrita humana.
Não possui origem, não possui variações, não possui continuidade histórica. É como se tivesse surgido isolado, sem ligação com qualquer outro sistema de escrita do planeta. Quem gravou aquela mensagem? E o mais importante, o que ela diz? Diante de tantos objetos que não se encaixam na narrativa histórica oficial, surgem teorias. Algumas ousadas, outras assustadoras. Há pesquisadores que acreditam que antes das civilizações que conhecemos, existiu outra, muito mais avançada, que foi completamente apagada pela história. Talvez por um cataclisma global, como o dilúvio descrito em tantas culturas antigas. Talvez por guerras. Talvez por causas que nem conseguimos imaginar. Outros afirmam que não estamos sozinhos no universo, e que parte do conhecimento que encontramos na antiguidade pode ter vindo de fora do planeta. Afinal, por que tantas culturas antigas descrevem seres vindos do céu ensinando agricultura, construção, astronomia e matemática? Há também a interpretação conservadora, aquela que tenta encaixar essas descobertas no que já conhecemos: erros de datação, coincidências, formações naturais que apenas parecem artificiais. Mas até mesmo especialistas que defendem essa visão admitem: certas peças não se encaixam. Alguns desses objetos realmente não deveriam existir. E se eles existem, então talvez o que nos ensinaram sobre o passado seja apenas uma parte da história, e não a história completa. O curioso é que todos esses artefatos têm algo em comum. Eles provocam desconforto. Eles levantam dúvidas. Eles nos obrigam a olhar para o passado e perceber que há muito mais mistério do que certeza. Talvez o ser humano tenha alcançado níveis de conhecimento que foram perdidos e jamais recuperados. Talvez civilizações inteiras tenham desaparecido deixando apenas pequenas pistas, pistas que, ao serem encontradas, parecem deslocadas no tempo, como se tivessem sido enviadas para nós como uma mensagem silenciosa de outra era. E então fica a pergunta: se esses objetos existem, se eles foram encontrados, se são reais, fotografados, estudados e expostos, quantos outros ainda estão enterrados, escondidos, guardados em coleções particulares, ou simplesmente ignorados porque não se encaixam no que os livros dizem? Talvez a maior descoberta arqueológica da humanidade ainda não tenha sido feita. Talvez ela esteja debaixo de nossos pés neste exato momento. Talvez ela já tenha sido encontrada e escondida do público. Ou talvez, quando finalmente for revelada, mostre algo que vai colocar abaixo toda a história que acreditamos conhecer. O tempo, ao contrário do que pensamos, não revela tudo. Ele também esconde. E alguns segredos parecem ter sido enterrados profundamente, esperando o momento certo para vir à tona. Quando esse dia chegar, estaremos preparados para descobrir quem realmente fomos. Ou de onde realmente viemos. Isso, ainda permanece um mistério.